Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for nos assistir depois lá no YouTube ou no Instagram. Começa hoje mais uma live, nesse momento, com a participação do delegado Thiago Albeste, que gentilmente aceitou o nosso convite em hoje conversarmos sobre esse importante tema que é a atuação da Polícia Civil na proteção dos grupos vulneráveis. E depois o delegado com certeza vai explicar quais são as pessoas que estão agrupadas nesses grupos, tá? E o tema vai se desenrolar por aí. O delegado Thiago Albeste, que além, evidentemente, de delegado de polícia, exerce a função de diretor das divisões de inteligência e assessoria especial do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil. É pós-graduado em processo penal, professor da CADEPOL, que é a Academia de Polícia Civil, autor de obras e artigos jurídicos. Delegado Thiago, é um prazer estar com o senhor hoje aqui. Desde já agradecer pela sua participação e a palavra está com o senhor. Carlos, é um prazer estar contigo aqui no nosso encontro. Demorou um pouquinho, cerca de 2 meses ou mais, mas a gente conseguiu agendar. E então estou à tua disposição para que a gente possa conversar um pouco a respeito da atuação da Polícia Civil junto aos grupos vulneráveis. Não esquecendo também que o delegado Thiago é bastante atuante e compartilha materiais, né, temas jurídicos lá no Instagram. Depois o delegado vai passar o seu endereço no Instagram, porque é importante também o conhecimento dessas matérias para aquelas pessoas que podem até não ser do meio jurídico, mas se interessam sobre o tema. Delegado Thiago, primeira pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados aqui, que eu acho que é relevante para a gente entender como é que se dá a escolha das pessoas para aquela faculdade, enfim, aquele curso que elas resolvem cursar. Como é que se deu a sua escolha pelo direito, pelas ciências jurídicas? Carlos, na verdade, eu tinha um pouco de afinidade com a matéria, né, devido ao fato de que eu gostava muito do português. Eu estudava português, tinha uma certa facilidade em matérias como história, e acredito que a formação que eu tive numa escola municipal, que era no seio de uma vila militar de Uruguaiana, a gente chamava lá, todo um entorno onde os oficiais do exército moravam em Uruguaiana, e existia uma escola pública lá dentro. Então, acontecia que nós tínhamos esse contato muito próximo com o civismo. E isso desperta, de certa forma, na gente questões idealistas, questões de trabalhar em prol da comunidade. E o direito, o conhecimento do direito, o conhecimento das leis é uma coisa que proporciona isso. A gente tem a possibilidade de, através do direito, agir positivamente e modificar as coisas que estão à nossa volta, impactar positivamente a vida das pessoas. E eu acho que isso eu vi quando eu comecei na faculdade. Já no primeiro semestre da faculdade eu vi que era aquilo que eu queria mesmo em termos de vida e exercer a minha profissão. E o seu gosto pelo direito penal, pelo direito do processo penal, desde o início da faculdade ou ao longo do curso? Foi ao longo do curso. Ao longo do curso. A primeira matéria que eu gostei bastante, que eu tive contato, que eu me apaixonei pelo direito, que é o direito constitucional. E eu acho que isso explica muita coisa, né? Todo o resto do direito está dentro do direito constitucional. Verdade. Então, as matérias que eu mais tive contato no início foram direito civil, processo civil, e lá pela metade da faculdade, um amigo meu, ele estava no estágio mais avançado da faculdade e ele me convidou para assistir uma aula de direito penal. E aí essa aula sobre a aplicação do artigo 59 na sentença penal. E aí eu comecei a gostar muito do direito penal, mas me especializei um pouco mais e foquei bem mais já no final da faculdade. E aí, quando começaram os treinamentos, enfim, a preparação para concurso público, a gente se aprofunda muito mais e consegue evoluir.
Sim. E a sua carreira, né? Como é que se deu a sua escolha para ingressar na carreira policial? Como é que foi esse passo a passo, até para aquelas pessoas que eventualmente tenham esse gosto também pela carreira policial, ou se interessem? Como é que se deu todo esse seu caminho, esse trilhar? Bom, eu comecei a fazer esses estudos. Eu não sei se tu está tendo alguma época, alguma espécie de época, tá tudo certo? Um pouco. Tá. Eu comecei esses estudos durante a época da ASUS, que eu tive alguns concursos ali, fiz uns 2 ou 3 concursos, até que abriu a possibilidade de polícia aqui no Rio Grande do Sul. Então, teve uma leva de colegas meus, da fase da preparação, que fizeram concurso de delegado, inclusive colegas meus da ajuda, porque era uma época que a gente ainda tinha que morar fora da nossa cidade para poder estudar, para poder se atualizar. E aí a gente fez esse curso e automaticamente depois que tu vai passando nas fases, tu tem o primeiro contato, na verdade já é na fase final do curso, mas tu tem o primeiro contato com a academia, aí tu entra, digamos assim, no mundo policial e vê a possibilidade que tu tem de fazer um trabalho muito importante, né? E depois tu confirma isso. No início da carreira, dentro da tua comunidade, tu consegue confirmar que é muito importante esse trabalho e que existem pessoas que dependem muito dessa atuação da Polícia Civil. Então, a partir do momento que começa, você cria um carinho pela atividade e vê a diferença que faz. E eu acho que isso aí é um excelente rumo. Né? Então, depois que o SWAT se especializa, começa a transitar mais pelos vários setores da polícia e acaba com uma carreira muito mais rica. E desde que o senhor ingressou até o momento que o senhor exerce essa importante função, por onde o senhor já passou, onde o senhor já atuou, né, que o senhor então teve esses contatos diversos, porque a amplitude que é o trabalho da Polícia Civil, ela abarca, enfim, que nem na outra ocasião que a gente estava conversando com o delegado Bolívar, você olha, o grande guarda-chuva, né, que é a instituição. Por onde que o senhor já atuou, onde que o senhor já passou? Eu comecei trabalhando em Uruguaiana, que é a minha cidade natal, e daí lá em Uruguaiana eu trabalhei em todas as delegacias. Eu comecei trabalhando como delegado plantonista, logo daí depois eu fui para coordenar a nossa delegacia, que é o plantão policial, as DPPA. Depois trabalhei aí em substituição, que a gente acaba substituindo eventualmente algum colega. Passei por todas as delegacias e fiquei um tempo mais me dedicando depois às delegacias de proteção à criança e adolescente. Isso foram 2 anos e meio, depois eu fui transferido para Gravataí, trabalhei como delegado telefonista em Gravataí por mais uns 2 anos, e depois fui convidado para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública, aí onde existem servidores, né, policiais que são cedidos para a Secretaria, e lá na Secretaria tu acaba trabalhando de uma maneira macro, pensando em segurança pública, e não pensando em segurança pública só para a Polícia Civil, mas também para a Brigada Militar, para o Corpo de Bombeiros, na época a SUSEP, o Instituto Geral de Perícia. Então, durante quase 4 anos, eu trabalhei de uma maneira muito de pensar a segurança pública. Depois eu retornei para a polícia, isso já em 2018, fui trabalhar como diretor do DECA, que é a Divisão Especial da Criança e Adolescente, titularizei uma delegacia lá também, cumprei a função do diretor do DECA e titular de uma delegacia, e agora fui trabalhar na direção do Departamento Estadual da Proteção a Adultos Vulneráveis, que é o DPGV. O DPGV é um departamento da polícia e ele engloba as divisões que cuidam da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e das vítimas de intolerância. Hoje eu trabalho estimulando a direção de 2 divisões, uma divisão de assessoramento especial na direção do departamento, que também auxilia o departamento nas suas questões organizacionais, questões jurídicas, questões de planejamento operacional e também na divisão de inteligência e análise criminal, que acaba aí fazendo uma análise e uma atuação um pouco mais de bastidores, constando
na inteligência de que maneira essas informações que a gente coleta podem refletir operacionalmente os resultados do departamento da função. Vejam, percebam que a vasta experiência do delegado, então, culminou a hoje, o delegado dirigir esse importante departamento, que depois até ele vai falar mais especificamente, que engloba essa proteção dos grupos vulneráveis, ou seja, não é só criança e adolescente, também idosos, violência contra a mulher, enfim. Então, olha a experiência que o delegado nos passa aqui. Delegado, quando é que se deu a criação desse departamento que acaba envolvendo, então, esses outros grupos de atuação? O departamento ele foi criado no nosso regimento interno, né, em 2018. E aí é que houve toda uma reestruturação que a gente percebeu que era preciso juntar todas as vulneráveis. Nós tínhamos vulneráveis que eram tratados por setores diferentes e muitas vezes de uma maneira quase não especializada. Nós tínhamos, por exemplo, a delegacia do idoso, a delegacia da mulher, elas pertenciam a um departamento bem maior que coordenava outras delegacias em Porto Alegre, que a gente chama de delegacias distritais. Então, é um departamento novo que veio justamente para integrar e uniformizar o tratamento dessa matéria e focar principalmente no atendimento especializado. E esse atendimento especializado, hoje, por meio, né, do grupo e toda essa estruturação, como é que é essa setorização feita, né? Onde que existem essas delegacias mais concentradas na região metropolitana e Porto Alegre? Como é que a gente pode passar isso, então, explicar como é que se dá essa atuação a partir desses grupos? Nós temos uma variação da matéria. Tá? Nós temos as delegacias da mulher, nós temos as DEANs, e nós temos uma delegacia em Porto Alegre e 23 no interior do estado. Se nós pensarmos, por outro lado, nas delegacias de proteção à criança e adolescente, nós temos 13 no interior do estado e 3 em Porto Alegre. Com relação à delegacia do idoso, nós temos 2 delegacias, uma em Santa Maria e uma em Porto Alegre, da mesma forma, a delegacia de combate à intolerância. Nós temos uma aqui em Porto Alegre, inaugurada no início de 2020, e temos também, digamos, um braço dessa delegacia que também atua também na região de Santa Maria. Então, varia muito conforme o setor que a gente estiver analisando. Sim. E esse atendimento especializado, o que ele agrega, enquanto até o senhor estava comentando de atuação de inteligência, né, de atuação anterior até mesmo a uma prática criminosa, o que essa atuação especializada ela agrega aos cidadãos, enfim, aqueles que vão procurar o auxílio da polícia? Nós temos, envolvendo grupos vulneráveis, uma complexidade extra, porque o atendimento às violências a grupos vulneráveis e o atendimento a essas vítimas, ele não se encerra no atendimento da delegacia. Então, a gente é ali, digamos, uma porta de entrada, às vezes é a primeira porta de entrada, às vezes é a segunda, porque, infelizmente, a porta de entrada primeira pode ser até mesmo um instrumento da saúde, um equipamento da saúde, mas envolve um atendimento multissetorial. Quando nós pensamos em especialização, a gente vai pensar em diversos aspectos, mas num aspecto relacionado ao acolhimento, em saber que aquela vítima tem uma especial situação de vulnerabilidade, né? A mulher que chega machucada no plantão policial, a criança que é vítima de alguma violência, infelizmente sexual, e que chega até a nossa delegacia, ela possui uma carga extraordinariamente superior em termos de vitimização do que uma vítima de um delito patrimonial. Vamos fazer essa comparação. Então, a especialização já começa na necessidade de uma recepção diferente, que a gente chama de acolhida, ou acolhimento, ou a percepção
a atenção do servidor policial em identificar tudo aquilo que está circundando a vítima para que possa fazer um atendimento mais adequado. Inclusive, não apenas nesse sentido, mas também tendo um conhecimento especial da legislação, tendo um conhecimento especial dos encaminhamentos que podem ser dados, a polícia buscando estruturas adequadas para que esse atendimento seja feito de uma maneira adequada e não, né, na frente de todas as demais pessoas, procurar isolar, se for o caso, a vítima do agressor. Então, existe uma série de cuidados envolvendo esses grupos vulneráveis que realmente torna tanto o grupo quanto o atendimento diferenciado das outras áreas que a gente tem. E, além disso, é uma necessidade muito grande de se trabalhar com a rede do professor. Tu precisa de assistentes sociais, tu precisa de psicólogos, em determinados casos tu precisa de uma casa de passagem para retirar a mulher, por exemplo, daquela situação de violência, daqui a pouco ela não vai poder retornar por lá, ou não ter um parente, um amigo que possa dar aquele suporte imediato pós ocorrência. O grande desafio de trabalhar com os grupos vulneráveis é que ele apresenta algo que é linear e uniforme. Necessidade de que outros atores trabalhem em conjunto com a polícia e a polícia em conjunto com esses outros atores. E isso varia muito conforme a comunidade de cada município. Então, vai ter lugares que nós teremos estruturas melhores, outros lugares com estruturas piores. Um grande desafio é que a gente consiga padronizar esse atendimento. Olha, que importante essa fala do delegado com relação à necessidade e à especial vulnerabilidade. Vejam que a atenção hoje que se dá é que, de fato, os acontecimentos, os fatos envolvendo as pessoas que fazem parte desses grupos acabam tendo uma ótica diferenciada, principalmente nessa primeira acolhida, como o delegado estava colocando. Delegado, nessa acolhida, tá? Vamos pegar vamos tratar de cada um deles, mas pegar o exemplo da criança ou do adolescente, no caso. Há, então, um espaço especial destinado à oitiva, por exemplo, daquela vítima que acabou chegando ali, às vezes nem chega por algum familiar ou conhecido, chega por um terceiro, às vezes, né, atuação, exemplo do Conselho Tutelar, ou a atuação de um outro órgão, ou até mesmo da Brigada Militar, vamos supor. Há um espaço destinado para, então, se escutar essa vítima e ela conseguir narrar da sua forma, mas aquilo que lhe aconteceu, como é que funciona? Isso é o que a legislação prevê. Isso é o que a legislação prevê, e isso é no que consiste o grande esforço e desafio hoje da Polícia Civil. Porque entre o que prevê a lei e a realidade, existe uma grande diferença. Mas nós temos várias estruturas que estão sendo feitas para que a gente chegue o mais próximo do usuário. O exemplo disso, por exemplo, no campo da violência doméstica, é a instalação das Salas das Margaridas, onde existe todo um ambiente diferenciado, acolhedor, e que, inclusive, nós estamos procurando padronizar esse ambiente para que a vítima que se dirige a uma delegacia de polícia encontre praticamente o mesmo ambiente, o mesmo acolhimento, mas isso não é a regra. Não é a regra. O que é regra é para que a gente consiga construir esses espaços. E isso depende muito da realidade de cada município. Aqui em Porto Alegre, em razão dos crimes, principalmente sexuais, que tem como vítima a criança ou adolescente, nós temos espaços reservados. Felizmente, o nosso DECA ele é composto por delegacias que são delegacias diferenciadas, especialmente aquelas que se encontram no CIACA, que é o Centro Integrado da Criança e Adolescente, que todo mundo aqui em Porto Alegre conhece como o DECA. Sim. Então, ali nós temos uma sala especializada, que está à disposição, inclusive, das outras delegacias da divisão, e ali é possível fazer uma escuta especializada ou um depoimento especial.
e aí existe toda uma série de protocolos, né, que tem que ser observado. Os policiais precisam de uma capacitação específica, porque a coleta desse depoimento é uma coleta diferenciada que precisa considerar dois aspectos muito importantes: a peculiar situação da pessoa em desenvolvimento, que é ostentada pela criança, e a necessidade de evitar a revitimização. Então, a gente precisa montar mecanismos, e isso é o que a lei do sistema de garantias busca, é que a criança seja ouvida da maneira mais isenta, imparcial possível, sem sugestionar essa criança, e, por outro lado, tentar que ela seja ouvida uma única vez, porque é isso que vai acabar evitando a revitimização. Como nós trabalhamos em rede, tu imagina que essa criança que precisa de receber um atendimento multissetorial, que cada setor pelo qual ela passa necessite fazer um autismo. Então, isso é o caos, né, para o desenvolvimento psicológico dessa criança. Então, existem esses espaços que são pensados e organizados para considerar essa situação peculiar de pessoa em desenvolvimento ou de pessoa em situação de violência, mas é um grande desafio que a gente tem em relação às estruturas de Estado. E o senhor percebe, assim, digo pela sua perspectiva, né, que há uma atuação, uma disponibilidade dos municípios em cooperar para que esses espaços eles possam existir, porque, claro, como o senhor disse, cada município tem uma realidade, né? O senhor percebe que há uma cooperação ou ainda há uma resistência porque não conhecem muito bem, não entendem como funciona e a necessidade de existir, por exemplo, a sala das Margaridas, né, ou mesmo um espaço desses como para criança e adolescente? O que o senhor percebe, assim? A minha percepção é que os municípios são sensíveis à matéria, né? Todos nós temos mulheres, né, na família, todos nós somos crianças, temos crianças, então essa matéria dos vulneráveis é a matéria da vida da gente, né? É uma matéria que a gente se conecta com ela todos os dias. Não é só a polícia, todos nós nos conectamos com a infância, com a juventude, né, com a situação das mulheres, com as vítimas de intolerância racial, de intolerância religiosa, intolerância em razão da opção sexual, né, do gênero. Então, tudo isso são questões sensíveis. E os municípios, sim, eles são sensíveis a essa temática. O que a gente precisa muito mais é de articulação, porque, como eu te disse, a gente trabalha em rede. Então, o maior benefício que nós podemos dar para essas vítimas é o trabalho em rede. Hoje em dia, em qualquer lugar, a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, felizmente, podem contar com uma delegacia de polícia. Mas a delegacia de polícia só, ela não resolve o problema. Então, o problema é muito maior do que isso. O problema é o pós. O que eu vou fazer com essa vítima? Como é que eu vou colaborar para que ela saia dessa situação de vulnerabilidade, para que ela rompa um ciclo de violência? Então, existe um pós-delito muito importante e que é decisivo, e que, inclusive, esse pós-delito é que pode vir a trazer a possibilidade de ter novos delitos. Então, estar sensível à causa é muito mais do que ter um espaço. Às vezes, se até se tivesse um espaço específico, como manda o figurino de acolhimento, mas tivesse um trabalho em rede, ele teria mais efetividade. Então, é um conjunto de fatores. Os municípios, sim, eles, via de regra, eles são sensíveis. O que a gente precisa é de articulação e também de verificar quais são as condições orçamentárias para que essas coisas aconteçam. Nós precisamos equipar todos esses vetores, todos esses equipamentos e instrumentos que trabalham com a rede vulnerável. Então, isso que é muito importante. Essa articulação que o senhor menciona, de fato, porque o problema que foi trazido, o fato que aconteceu, ele não vai se resolver simplesmente com a lavratura ali de um boletim de ocorrência, porque aquilo ali
enfim, vai ter o procedimento policial, vai ser judicializado posteriormente, enfim, vai virar um processo, mas o pós, né, o atendimento àquela vítima que, enfim, passou por aquela situação, de fato, esses múltiplos setores, envolvendo principalmente ali a área da saúde, a área da assistência social, né, professor, é a rede de proteção, seja para criança e adolescente, seja para a mulher vítima de violência doméstica. E com relação aos idosos, que a gente sabe que há bastante delitos praticados contra os idosos, mas muitas vezes não são tão divulgados, mas existem, né? Tanto é que existe uma delegacia especializada. Como é que tem alguma peculiaridade para o atendimento para a pessoa que é mais idosa, para essa faixa etária? Como é que funciona uma delegacia especializada nesse sentido? O idoso é um outro setor bastante sensível no atendimento da Polícia Civil e acredito que no atendimento por diversos órgãos que acabam recebendo, né, a figura do idoso. O idoso ele apresenta uma fragilidade muito grande e eu sempre digo que a fragilidade do idoso, em uma determinada fase da vida dele, ela é da mesma magnitude do que uma criança que está se desenvolvendo. Mas os idosos, a maioria dos delitos que a gente verifica são delitos relacionados a maus tratos. Nós temos os maus tratos num viés familiar. Às vezes, os maus tratos são praticados em instituições de longa permanência. Nós temos muitas instituições de longa permanência, né, que é o nome que hoje a gente traz, digamos, como mais adequado para designar o que antes era conhecido como asilos. Sim. Então, existem muitos lugares não autorizados para funcionar, e quando nós praticamos algumas vistorias, a gente vê situações degradantes dos idosos. Então, isso também é uma espécie de violência. Além disso, os idosos eles também são muito vítimas de delitos de estelionato e de apropriações de valores, né? Porque muitos deles são aposentados e acabam tendo a sua renda utilizada pelo resto da família, seja para se sustentar, ou seja, enfim, para destinar a aquisição do produto supérfluo, mas de uma maneira geral ele acaba sendo explorado, se não de uma maneira muito declarada e exclusiva, de uma maneira um pouco mais velada. Mas o que a gente também percebe é a necessidade de muita atenção ao idoso. O idoso ele quer ser ouvido. Muitas vezes ele chega na delegacia da polícia e nós não vamos ter nitidamente um caso criminal, mas há uma necessidade de que tenha muita paciência, muito cuidado, muito carinho, muito acolhimento. E aí, novamente, a gente vê a importância da rede de proteção, porque daqui a pouco é um psicólogo que poderia fazer esse atendimento, é um assistente social, é o encaminhamento que eu poderia fazer com esse idoso à defensoria pública, porque, na verdade, isso acontece muito nos grupos vulneráveis, a situação é muito mais de direito civil e direito de família do que de direito criminal. Então, é uma característica de todos os grupos vulneráveis, e no idoso a gente sente essa necessidade muito mais de parar, ouvir, ver o que ele tem a dizer e dar ou um aconselhamento ou um encaminhamento. E também esse encaminhamento, esse aconselhamento, também exige toda uma técnica mais diferenciada, mais atentada, para que a gente consiga atingir de maneira produtiva. E o que é interessante também, para aqueles que estão assistindo, é que a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, gozam de uma confiança da população que muitas vezes a porta de entrada de um problema que pode não ser criminal acaba sendo a polícia porque acha que vai ser resolvido pela polícia. E aí, tendo aquele profissional bem treinado, sabendo qual o encaminhamento, como o senhor referiu, ele ajuda a resolver um problema que não necessariamente seria a Polícia Civil, mas dá um encaminhamento, não vai deixar de atender, né, não vai deixar de orientar, porque às vezes a pessoa chega confusa, ela só chega angustiada com um problema e, enfim, não sabe como proceder. Então,
essa preocupação que eu percebo de alguns anos para cá, principalmente, esses múltiplos setores da Polícia Civil, esse atendimento mais, assim, não que não houvesse um atendimento bem especializado, é muito interessante porque desenvolve a técnica, né? E que isso é fundamental. Então, vejam o que o delegado Thiago está salientando, que também é bastante importante. Essa setorização, tá? Que o senhor comentou lá no início, houve também a criação de uma delegacia especializada para combate a crimes de intolerância. Sim. Eu sei que é muito recente, mas o que já mostrou, né, essa delegacia especializada, o que ela já conseguiu abarcar da sua atuação? Assim, ó, a primeira coisa que a gente verificou é que nós atendemos, felizmente, uma demanda importantíssima. Era uma demanda violenta que nós tínhamos a respeito da necessidade de combater as intolerâncias. E o fato de nós não termos um local especializado e focado nessa matéria, ele tornava o atendimento bastante difuso. Então, é como tudo, né, Carlos? Por que tu procura um especialista? Porque tu espera que aquele especialista, por ter estudado apenas aquilo e trabalhado muito com aquilo, consiga compreender melhor, né, aquelas agruras. É por isso que tu, às vezes, procura um médico especializado. Sim. Né? Por que tu vai num determinado mecânico especializado num determinado veículo? Porque ele conhece aquela estrutura, aquele funcionamento. Então, a especialização é o caminho da modernidade. É o caminho da modernidade em todos os estudos. A sociedade hoje ela busca a especialização e quer serviços especializados. Quando nós abrimos a delegacia, a gente já viu que casos de repercussão já começaram a cair na delegacia, casos muito importantes, e essa delegacia ela teve um diferencial muito interessante, que inclusive a minha colega e amiga delegada Andréia, inclusive te recomendo que convide ela para tratar desse assunto específico. A Andréia, ela está fazendo capacitações em diversos lugares, para diversos servidores. E a Andréia, numa dessas capacitações que ela deu, eu inclusive participei para também me capacitar, a gente precisa se capacitar sempre, constantemente. Ela tem um diferencial dessa delegacia, porque se pôde fazer uma programação. E essa programação envolveu capacitação. Então, é uma capacitação contínua, constante, porque não foi, né, é ilusão a gente achar que vai fazer uma capacitação e pronto, estou pronto para o atendimento. Não, mas eu também não sou, digamos, uma pessoa, um servidor cru, que vou começar do zero, então esses servidores vão começar do zero. E se teve a oportunidade de chamar todos os grupos que seriam atendidos nessa delegacia. Então, nós tivemos representantes, nós tivemos representantes de grupos relacionados ao grupo LGBT, nós tivemos pessoal que se relaciona com as intolerâncias religiosas, intolerância racial. Então, foi muito, muito interessante, porque nós ouvimos eles e, ao mesmo tempo, eles nos ouviram. Porque nessa situação é preciso que haja uma empatia e uma empatia recíproca. Sim, sim. Eu preciso entender a dor daquele que eu vou atender, e aquele que eu vou atender, ele também precisa entender que eu estou fazendo um esforço para bem atendê-lo, mas que eu tenho as minhas limitações, inclusive de conhecimento. Então, vai do tempo, existe um tempo de maturação para que essa especialização ela ganhe corpo e seja uma especialidade, assim, uma sumidade, né? Que a gente precisa dizer, olha, dominamos o assunto, conhecemos todos os termos, e se vocês forem para analisar toda a especificidade desse termo, envolvendo intolerância racial, intolerância motivada por orientação sexual e identidade de gênero, é um campo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo.
Então, a gente precisa de tempo para se capacitar, mas essa delegacia permitiu um ótimo início. Digamos assim, que se fosse uma partida de futebol, a gente conseguiu fazer um gol antes dos 5 minutos do primeiro tempo. Então, nós saímos com um saldo muito positivo e essa delegacia já tem vários resultados. Nós já estamos conseguindo compreender muito mais os fenômenos relacionados a essas violências, conseguimos já congregar alguns dados específicos para que lá na frente a gente possa ter estatísticas, conseguir trabalhar influenciando, né, políticas públicas de atendimento ao grupo. É uma delegacia que tem um potencial enorme, não só pela matéria, mas especialmente pelos profissionais que estão à frente dessa delegacia. Acho que foi um passo muito, muito importante que a chefia, enfim, né, a secretaria e a Polícia Civil deram para tratar essa especificidade, como o senhor disse, porque senão acabaria caindo no atendimento geral, numa delegacia, e muitas vezes o servidor não que não quisesse, mas ele não teria o conhecimento claro para auxiliar naquele atendimento, enfim, nos outros encaminhamentos que o senhor referiu. Então, é bastante importante. Delegado, estatísticas, né, dessas atuações do Grupo de Proteção Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. O que nós temos, o que o senhor poderia colocar para nós, de modo geral, assim, para a gente conseguir compreender também na prática a atuação da Polícia Civil? Assim, eu não tenho aqui números absolutos para trocar contigo, mas eu tenho fenômenos envolvendo as estatísticas dos crimes que nós investigamos. Então, assim, a gente pode começar pelas estatísticas dos crimes envolvendo violência doméstica. Tá? Nós temos momentos de redução, momentos de retomada, momentos de aumento dos índices, e isso envolve principalmente o feminicídio. O feminicídio é o carro-chefe, digamos assim, das delegacias. É o crime mais grave que nós temos, o crime contra a vida, é o crime mais grave que nós temos em todo o nosso Código Penal, no nosso sistema jurídico. E considerando as violências sofridas pelas mulheres, é muito interessante, Gustavo, porque se diz assim, o que é possível fazer para diminuir as estatísticas de feminicídio? Eu me permito trazer aqui uma opinião muito particular, porque quando nós temos um aumento do índice de feminicídio, isso não está relacionado à deficiência ou uma diminuição da atuação policial. O feminicídio ele é um crime totalmente diferente de outros crimes. Eu não reduzo o feminicídio a partir de estudos iguais aos que eu faço para diminuir, por exemplo, o roubo de veículo. É totalmente, digamos assim, foge do controle dos mecanismos que a gente conhece naturalmente ou tradicionalmente de diminuição de delitos. Se eu sei que determinado o roubo de veículos está acontecendo no setor do município, eu posso deslocar o policiamento ostensivo para aquela região para proibir. Eu monto uma investigação e vejo se existe um grupo organizado que está determinando o roubo desses veículos. E se eu desbaratar essa daqui a pouco eu diminuo o roubo do veículo, mas eu não consigo fazer isso com relação ao feminicídio. Então, o que é preciso para diminuir o feminicídio? Um conjunto de coisas. Mas eu acredito muito na formação de base das nossas crianças. Esse é um problema cultural. Nós precisamos mudar a cultura do homem. Essa cultura machista, ela é combatida a partir do momento que nós ensinamos às nossas crianças o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como pode ser tratada uma mulher, ou como não se pode ser tratada, o tipo de palavreado, o tipo de atitude, isso é dentro de casa desde o início.
Nós começamos dentro de casa e começamos a evoluir com os mecanismos informais de controle social, que é a entrada da criança na escola. Então, a gente vai trabalhando com 5, com 6, com 7 anos de idade, porque nós já temos crianças que têm comportamento com 10 anos de idade e aquilo vai deixar de crescer. É claro que com 10 anos de idade, provavelmente ela está reproduzindo algum comportamento, ela está imitando o comportamento que ela vem né? Mas isso é cultural, é cultural. Então eu preciso mudar a cultura e aí eu tenho uma certa necessidade de aguardar as gerações e eu tenho que trabalhar praticamente, pontualmente, esse agressor atual. E esse agressor atual, aí como é que entra a polícia? Fazendo uma investigação forte, firme, com elementos robustos, que possam aí sim originar uma ação penal, uma sentença condenatória. Aí pode ser que eu tenha uma dissuasão um pouco mais, um efeito um pouco mais dissuasório desse agressor. Mas isso por si só não é uma verdade absoluta, porque nós temos casos em que o sujeito ele agride a mulher, ele é preso e ele vai sair de lá e não vai romper o fio de violência. Ele vai voltar a incomodar essa mulher, ou então ele vai apenas desviar o foco da violência, porque daí ele vai na próxima vítima, vai ter um próximo relacionamento abusivo, e aí eu continuo com a reprodução das violências. Então, qual é o tratamento disso? Felizmente, né, pelo menos em termos de legislação, hoje nós temos algumas medidas que são possíveis de exigir desse homem, que é a participação de grupos psicossociais, para ter um atendimento psicológico, para que daqui a pouco se consiga mudar a figura do agressor. E aí ele que parta para novos rumos da vida de uma maneira dissociada daquela violência que está acostumada a aplicar àquela vítima. Então, envolvendo violência doméstica, em termos de estatísticas, eu te digo que a gente precisa trabalhar de duas formas. Uma, de maneira a mudar a geração, os pensamentos das gerações, e, considerado um problema concreto, trabalhar em cima deste agressor. Vamos cuidar da nossa vítima, com certeza, ajudar ela a se recuperar desse trauma, mas eu preciso fazer com que esse vetor de violência seja neutralizado. Então, viu como é complexo? E é um conjunto de fatores também, né? Porque além disso que o senhor mencionou, as campanhas de conscientização que a própria polícia faz, eu acho que, eu não me lembro se foi no ano passado que houve da participação das delegadas falando sobre a violência doméstica, enfim, eu não recordo bem, mas porque, me corrija se eu estiver errado, no ano passado, em razão da pandemia, houve um aumento significativo, talvez não das violências que não existissem, essas violências já existiam, mas elas não eram reportadas, né? Por quê? Porque as pessoas não estavam tanto em convívio ali dentro daquele núcleo familiar. Então, o ano passado, né, talvez o senhor possa me corrigir, mas foi deu aquele boom, como o senhor disse, né, um momento de baixa, um momento não é de apaziguamento, mas um momento de manutenção daqueles números e depois um aumento significativo, né? Me parece que o ano passado aconteceu isso. Em razão... Também é complexa a situação a depender do grupo dos vulneráveis, porque tu imagina, teoricamente, tu pode diminuir a notificação desses crimes, mas a conflituosidade do relacionamento afetivo, ela se intensifica com a presença. E se nós formos analisar a violência praticada contra a criança ou adolescente, nós já não temos essa mesma certeza. Porque quando nós falamos de delitos sexuais, são muitos delitos que acontecem às escondidas, quando a criança não tem supervisão. Então, quando eu tenho uma diminuição dos casos de notificação de violência contra a criança, eu não consigo ainda decifrar. Eu sempre digo que vai ter a cifra negra da pandemia.
Essa cifra negra da pandemia, quando lá apareceu, a gente viu o que aconteceu. Uma diminuição dos casos de notificação de violência contra a criança pode decorrer porque algumas portas de entrada de conhecimento da violência estavam naturalizadas, como as atividades sociais, como os clubes, como a escola, que as escolas têm uma porta muito grande do conhecimento dessas violências, elas estavam fechadas, porque pode ser que também a falta de conhecimento de outros profissionais ou outras pessoas que em tempos normais têm contato com essa criança, a falta desse contato pode ter permitido uma diminuição das nossas notificações. Mas eu não posso descartar que, pelo fato das pessoas terem que ter ficado mais em casa, aumentou a vigilância sobre essa criança. Também. Então, aquela vulnerabilidade que ela tinha pela falta de uma supervisão, pode ser que agora na pandemia tenha acontecido o efeito inverso. Como que eu vou saber isso? O tempo vai dizer. E esse é um trabalho, até para quem se interessa, de pesquisa muito importante. A cifra negra é relacionada à pandemia, né? E esses casos de grupos vulneráveis especificamente, por exemplo, violência contra a mulher ou mesmo criança e adolescente. O senhor não tem estatística, o número exato. Com relação à criança e adolescente, o que o senhor percebe? A gente tem um recorte com relação aos crimes cometidos, assim, o maior índice de crime, né, cometido é tal. A partir de algum ano, enfim, começou a se fazer um levantamento mais a fundo. O que a gente tem? Com a criança ou adolescente, a gente verifica assim, se eu pudesse escolher dois, eu ficaria com delitos de maus tratos e delitos sexuais. Infelizmente. O número de violência sexual contra crianças e adolescentes é assustador. Infelizmente. Então, a gente fica oscilando entre maus tratos e violência sexual quando eu penso na criança e no adolescente vítima. Se eu penso no adolescente infrator, ele comete muito tráfico de drogas, roubo de veículo, receptação de veículo. E muitas vezes essa receptação de veículo, ela não é uma receptação, porque na verdade ele roubou 1 dia, 2 dias e continua transitando esse carro e daí pegaram o veículo. Aí ele responde por receptação. Mas existem vários casos porque eu estou autuando por receptação, ligo para o dono do veículo, o dono do veículo vem e reconhece o adolescente como autor do roubo. E isso falando em termos de Porto Alegre, onde as facções atuam de maneira agressiva. E aí a gente tem, sim, a regimentação de adolescentes infratores. Daqui a pouco, o maior índice de atos infracionais praticados aí na tua cidade pode não ser isso que eu estou dizendo. Verdade. Pode ser uma lesão temporal, pode ser, tudo depende muito da cidade, da configuração da cidade, dos costumes da cidade, como é que é a juventude daquela cidade, quais são as oportunidades que a tua juventude tem aí na tua cidade. Então isso varia muito, trazendo em termos de Porto Alegre, mas é importante a gente conhecer termos de Porto Alegre, porque quando a tendência das comunidades é o crescimento, é porque talvez a gente possa chegar nesse resultado. Antes não se falava de facção criminosa no interior do estado, facção criminosa era a capital. Hoje em dia elas estão capilarizadas. Então, se elas começarem a entrar, como já entraram no interior, daqui a pouco eu vou ter adolescentes para esses atos infracionais que eu estou comentando contigo. Essa repressão que houve, claro, na Porto Alegre, Grande Porto Alegre, acabou espraiando essas facções, esses grupos para o interior, porque, evidentemente, olha, onde tem mais, não digo que não tem atuação, mas onde tem uma atuação que eu consigo perceber mais forte, eu vou sair, vou tentar me espraiar para outros lugares. E
não descarto isso que o senhor comentou a respeito do tráfico de drogas, porque, infelizmente, a traficância ela está bastante capilarizada e em municípios que a gente talvez nem imaginasse há alguns anos, mas está ali. Eu ia lhe perguntar se teve algum caso, o senhor conheceu algum caso de algum adolescente infrator, por exemplo, que chegou em determinado momento lá como vítima, seja o delito que for, e posteriormente ele acabou tendo contato de novo com a polícia e aí como infrator. O senhor conhece algum caso? Deve existir, mas o que o senhor tenha trabalhado, o senhor tenha acompanhado? Assim, ó, infelizmente a gente vê que o adolescente ele trabalha com a criança, adolescente, ele trabalha com mimetismo. E infelizmente a gente acompanha casos em que um adolescente infrator, vamos colocar dessa maneira, ele comete um delito sexual lá no passado de um delito sexual. Então isso não é raro de acontecer. Então realmente não é. Os outros casos, analisando a própria característica dos atos infracionais, é mais difícil porque um adolescente foi vítima do roubo e agora rouba. Né? Agora, um usuário de droga que passa para cá, pode acontecer, mas os casos a gente mais identifica assim, uma identidade entre a reação de vítima a adolescente infrator que está relacionado aos delitos sexuais. E no tocante aos idosos, né, o senhor pincelou ali por cima, o que nós identificamos como maioria de crimes praticados contra os idosos? O que a gente identifica, assim, em termos de, não estatística de fato, mas, enfim, em panorama geral? Maus tratos também? Sim. Assim, como eu te falei, esses maus tratos não pode ser tanto familiar quanto institucional, digamos assim, né? Porque isso é uma coisa que é uma dificuldade que nós temos, porque, via de regra, muitos locais são locais não autorizados, cara. E toda vez que tu vai interditar um local desses, tu não pode desconhecer que tu está interditando, tu tem que levar esses idosos para outro lugar. Qual lugar? Então, as casas de passagem, as políticas públicas assistenciais de suporte, elas são muito necessárias e é o principal desafio. E eu digo poder público, não polícia civil. Sim. O trabalho da polícia civil, se parar para pensar, é um trabalho que relativamente ele acontece. Por quê? Porque eu estou no conhecimento de fato, eu atuo junto com pontos de meio inquérito. Não há problema, é maior do que isso. Mas a questão da violência, e aí eu tenho que separar direito penal de criminologia, e aí a criminologia como uma ciência do dia a dia, que analisa a causa do crime, analisa o crime, analisa a vítima, né? Analisa as formas de controle social, e a própria pessoa do delinquente procura compreender cada um desses aspectos para daí motivar o quê? Conclusões que vão subsidiar o administrador público. Então é dessa observação que a gente vai ver. Olha só, eu analisando a vítima, eu vejo que essa vítima tem um problema de depois levar ela para outro lugar. Tá, então, com criminologia, como é que tu faz? Tu informa o administrador para que ele adote uma política pública para solucionar esse problema. Só que daí, quando nós entramos em políticas públicas, nós entramos nas dificuldades orçamentárias, de produzir orçamento, né, do que a gente aí, infelizmente, não se conforma, mas se acostumou a falar no famoso cobertor público, que parece que justifica tudo, né? O cobertor público, ele é algo que eu tenho que ver, mas é algo que tem que me indignar.
Né? Não é porque eu reconheço que o cobertor é curto que eu tenho que continuar passando frio em alguma parte do país. Alguma hora essas coisas estão sendo solucionadas. Então, grupos vulneráveis em atendimento multissetorial, com atuação coordenada do poder público, esse é o grande desafio. E é um gargalo, né, que acaba, muitas vezes, o que passa por ali estourando na Polícia Civil. Com certeza, com certeza. E as pessoas acreditam que o problema dela vai ser resolvido todo na polícia. Eu vou te dar um exemplo agora, saindo um pouquinho da nossa linha que a gente estava tratando um pouco de legislação, mas também tem conexão da expectativa das pessoas na polícia. Tem quantos delitos aí que chegam, né, que acabam acabando na Polícia Civil, são delitos de menor potencial ofensivo, como uma calúnia, uma difamação, briga para todo lado, é vizinho, é familiar, é aquilo. A pessoa vai lá e faz um delito de ocorrência e acha que está solucionando o problema. Ela nem desconfia, ela é orientada, ela nem desconfia que é um crime que ela precisa de um advogado para entrar com uma queixa-crime, que não vai ser resolvido ali. Então, e quanto que isso está à disposição da população em termos de acesso à justiça? Né? Eu não tenho um defensor público para chamar de meu e poder encaminhar essa vítima a todo momento. Né? Verdade. Nós não temos, e ao mesmo tempo nós não indicamos advogados no balcão da delegacia por uma questão de impossibilidade. Sim. Mas nós temos o poder público que pode cooperar através, ou seja, de convênios com a OAB, advogados ativos, ou então a própria Defensoria Pública, integrando essa rede de acolhimento e de proteção. Então, nem tudo termina na delegacia, mas a gente entende que todo mundo espera que se resolva na delegacia. Porque dentro de todo esse sistema de justiça, um dos poucos lugares que vai estar aberto 24 horas para receber o cidadão é a delegacia. E contra este fato é difícil ter argumento. Me parece que é uma boa justificativa. Além, claro, do desconhecimento da população de como... E esse, eu digo que não é só... É também desconhecimento, mas muitas situações elas podem até ter gerado a prática de um delito, mas outras tantas, se houvesse um acompanhamento, como por exemplo os círculos de debate de violência, né, círculos de violência ou justiça restaurativa, que me parece que até a Polícia Civil tem um papel aí, tem começado nesse sentido. Olha quantos expedientes policiais e processos não seguiriam, né, caso isso fosse de conhecimento e as pessoas conseguissem resolver com aquela que lhes causou algum mal, resolver aquele problema que foi instaurado. Porque muitas vezes, quantas vezes o senhor já deve ter ouvido: ah, tá, eu só vou registrar aqui porque... Tá, não, depois eu vou representar, eu não sei. Aí chega lá, ou representa. Aí quando é chamado no judiciário, mas eu não queria isso. Não, mas, puxa vida, mas não é assim, é algo sério, porque aquele papel, ele não é só um papel, é um autor de um fato, uma vítima, que vai gerar... É um misto que a gente tem que enfrentar. Eu vou colocar dessa maneira que vai saber me compreender. Hoje a gente vive uma sociedade de massa. Tudo é feito em escala industrial. Né? E a judicialização das questões no Brasil também é realizada massivamente em escala industrial. Então, hoje em dia tem processo em escala industrial. Né? Nós temos processos sobre os mesmos fatos em escala industrial. E é por isso que hoje o nosso judiciário, infelizmente, está abarrotado de processos. Como é que tu faz isso? Tu tem que buscar soluções praticamente industriais. Então, se tu processa em massa, tu tem que conciliar em massa. E aí a gente tem que estar preparado para isso. Né? Nós não podemos ter um lado extremamente preparado, que é um lado de litigância, e ao mesmo tempo um instrumento que pode nos desafogar da litigância ser modesto. Então a gente tem que partir sim para mecanismos alternativos de solução de conflitos. E é por isso que, como eu comentou, não adianta o Código Penal
dizer que a injúria não cabe de tratação, quando eu faço a mediação na minha delegacia, o que o ofensor está fazendo? Está me entendendo? Ele está se retratando. Claro que daí eu posso pegar um custo de institutos penais, eu posso estar pensando na retratação, assim como eu posso, de alguma maneira, por meio dessa conversa, na verdade, estar aplicando um perdão ofendido. Né? Mas o perdão ofendido passa por uma retratação. Se não tiver retratação da pessoa, o cara não quer dar perdão. Então, não basta a lei dizer algumas coisas. A gente está com outras necessidades que, como de costume, não são acompanhadas com a mesma velocidade que tinha o legislativo. E aí lá vamos nós buscar métodos alternativos, quando na verdade eles não são alternativos porque não estão ali onde já deveriam estar. Não era um método convencional de resolução de conflito, mas apenas uma via diferente do que tem hoje. Delegado Tiago, agora esmiuçou aquilo que a gente estava colocando aqui, que de fato é um método que deveria ser utilizado. Ele tem o nome de alternativo, mas deveria ser não o principal, mas aquilo praticado. Praticado, porque quantas vezes e aí eu vou lhe perguntar, fazendo um parênteses, nos casos, por exemplo, de crimes contra os idosos, o idoso, ele, por estar tão vulnerável, ele consegue identificar que ele está sendo vítima ou ele acha normal aquilo que está acontecendo? A gente vai ter os dois padrões. A gente vai ter um padrão. Depende, tu viu quanto de psicologia tem por trás disso? Sim. Né? De fato. Isso depende da autoestima dele, de como ele está se percebendo na família e no mundo. Que daqui a um pouco ele acha que ele traz um pouco de problema, infortúnio, desajusta a rotina da família, ele acaba se achando ansioso. Daí, será que aquela violência que ele recebeu é porque, pô, daqui a pouco eu mereço mesmo, porque eu estou pagando tanta gente, ou então foram grosseiros comigo, me trataram, me maltrataram, porque o fato de eu estar aqui, do jeito que eu estou, causa um estresse a eles. Isso varia muito. E aí é que eu trago algumas limitações às situações de, por exemplo, de solução alternativa de conflito. Aí eu tenho alguns minutos. Quando eu tenho uma vulnerabilidade extrema ali, eu tenho que sempre sopesar a alternativa de solução não conflituosa, para também não deixar, e sabendo que aquela vítima possui uma situação de vulnerabilidade, que ela saia dali e continue sendo vítima da vulnerabilidade. Uhum. Então, existe um limiar ali entre tentar conciliar e, ao mesmo tempo, dar uma resposta para aquele outro cidadão, para aquele agressor, no sentido de que, olha, eu estou conciliando, mas eu estou atento, não vai ter uma segunda vez, ou então isso que tu fez não cabe conciliação, e aqui a gente vai continuar. Então, esse é um equilíbrio. É um equilíbrio. Né? Então, não tem a melhor regra, mas o que a gente precisa ter é soluções que ambas executem. Aí sim eu acho que é o caminho. Possibilidades executivas, e não uma super aparelhada já pesada, amorosa, e uma que a gente enxerga a luz no túnel como um vetor de velocidade, só que executada de maneira tímida. Aí essa conta não vai fechar. Não vai. E sempre vai recair em algum lugar que não vai conseguir resolver. Porque me parece, como o senhor disse, se não houver essa atuação com vários setores da sociedade, aquilo não vai ser resolvido. Ou vai ser resolvido de uma maneira equivocada. E não vai causar, de fato, aquela consequência, não à vítima, a consequência ao autor ou autora do fato, para compreender que aquilo não deve ser feito, ou que, se fizer, a dissuasão vai ser talvez
pior do que a primeira vez, enfim. E entrar no lado psicológico também dos fatos que ocorrem, né, dos ilícitos que são praticados. Partindo para a área da discriminação, dos crimes de intolerância, mesmo que muito por cima, em razão da existência que não é muito longa, né, ainda, dessa delegacia, o que o senhor percebe de atos, enfim, de fatos típicos que são praticados que a gente poderia comentar aqui? Racismo, a injúria racial e a homotransfobia. Com certeza são os três fatos assim, que a gente vê em maior quantidade, né? E isso, apesar de serem, digamos assim, três tipos penais, a carga por trás disso tudo é gigantesca, né? A gravidade desses atos, ela é de especial destaque, porque se tu parar para pensar, não é um crime que vai ali e causa um prejuízo pontual. Quando tu é vítima de furto, quando tu é vítima de um roubo, tu sofre aquela violência, te desapossam do teu bem e tu vai ficar assim traumatizado por um tempo, tu vai superar aquilo com mais ou menos dificuldade, mas esse crime que tu sofreste não está relacionado à tua existência ou à tua forma de viver, de encarar o mundo, de ser. E esses delitos de injúria racial, de racismo, e eu também posso chamar desse racismo relacionado à homotransfobia, já que o STF entendeu que a homotransfobia se enquadra no conceito de racismo, né? Ainda que se trate o conceito de raça, um conceito social de raça, onde uma pretende a dominação ou a subjugação ou apresenta superioridade em relação ao outro. E aí, através dessa leitura social de raça, eu conseguiria enquadrar a raça, digamos que é vítima de homotransfobia. Essas são violências ligadas à condição existencial do ser humano. E aí a carga disso, porque ninguém pode sofrer um crime por ser como é. Então, são três delitos que têm uma carga muito grande, emocional e também de trabalho. Porque isso aí é o que mais assola essa sociedade. O que o senhor trouxe de levantamentos que a gente estava conversando antes, sobre até entendimentos, né, que o senhor estava colocando antes, de questões envolvendo esses grupos que a gente estava colocando aqui, para que a gente possa repassar para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir posteriormente. Com relação ao crime de racismo, a gente traz essa decisão da STF, porque considerando aí a grande demora do legislador durante anos e anos e anos, sem regulamentar as violências praticadas em razão da identidade de gênero, da orientação sexual, o que parou a homotransfobia ao delito de racismo. Então é algo muito importante, muito representativo em termos de coibir esse tipo de conduta. Nós trazemos no âmbito da legislação da mulher, da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, a gente traz diversos dispositivos que foram incluídos ali por 2018, 2019, como o atendimento especializado, a mulher dela ser atendida num ambiente acolhedor. Então, aquilo que acontecia na prática acabou virando legislação. Eu não sei se viram o que acontecia na prática, eles viveram tornar lei, então sabiam de algum projeto que já estava redormitando há anos e começaram a fazer. Mas eu quero acreditar que tudo isso foi motivado pelo sentimento, pela sensibilidade das pessoas que trabalham com a matéria e que, portanto, sabem da necessidade de um espaço acolhedor totalmente diferenciado.
Existe também a possibilidade hoje de que haja uma prisão em flagrante por descumprimento da medida protetiva, que isso não acontecia antes. Sim. Né? Então, nós temos a possibilidade também agora, uma orientação de que a vítima seja ouvida o menor número de oportunidades possível para evitar essa sua revitimização. Então, são diversos aspectos, assim, pessoas capacitadas para fazer essa oitiva, né? Então, são vários aspectos que a gente pode ressaltar nesse último período. E aquilo que o senhor tinha comentado antes, para a gente ir nessa temática também, do depoimento especial, né? O senhor deu só um parâmetro de geral. O que é o depoimento especial? O que mudou na legislação? Que até o nome, né? Antes se utilizava depoimento sem dano, mas hoje depoimento especial, escuta especializada, porque dano, até os estudos, o dano ele vai ser, de alguma forma vai sofrer um dano, mas então uma escuta especializada, um depoimento especial, o que mudou na legislação? Na verdade, a legislação incorporou uma prática que já também vinha sendo realizada a partir do momento que se identificou que as crianças acabavam prestando mais depoimento do que necessário, passavam por todo esse processo de revitimização. Então, a Lei 3.431 de 2017, que traz o Sistema de Garantias para Criança e Adolescente, acabou prevendo escuta especializada no depoimento sem dano. A escuta especializada é uma escuta em forma de entrevista, para que se compreenda a violência vivenciada e a necessidade dessa criança, para que se adotem posturas de protetiva, né, como o encaminhamento com o assistente social, com o psicólogo. Né, então, uma entrevista sem a finalidade de produzir provas, e ao mesmo tempo eu tenho um depoimento especial, que é esse procedimento de oitiva, né, e que é um procedimento que implica tanto a criança e adolescente vítima de violência como testemunha de violência, e aí é um procedimento de oitiva seguindo protocolos por profissionais capacitados que procuram fazer perguntas abertas, sem indução, procurando manter íntegra aquela memória da criança, sem gerar falsas memórias, dentro das possibilidades que isso seja feito uma única vez, para que ela não seja ouvida nos vários equipamentos ou órgãos pelos quais ela venha a passar, já que, como a gente falou, é uma característica dos grupos vulneráveis trabalhar com o atendimento setorial. Então, se cada setor, por exemplo, passar, ela tiver que prestar uma declaração, nós teremos uma indevida revitimização do que a gente chama de violência institucional. E acaba, muitas vezes, até inibindo, dependendo da idade ou do trauma que sofreu, seja como testemunha, seja como vítima, de conseguir relatar o que visualizou, o que sofreu. Então, essa prática que já vinha sendo adotada, até com pioneirismo aqui no Rio Grande do Sul, o depoimento sem dano, lá inicialmente, a legislação incorporando e verificando o legislador, então, essa importância de tratamento com a vítima e de sistematizar isso, né, delegado? Sistematizar isso e passar, então, orientações gerais para todos os órgãos envolvidos. Para a gente encaminhar para o encerramento, que eu sei que muitas outras questões poderiam ser levantadas e eu, desde já, lhe convido para uma próxima oportunidade. Eu sempre pergunto para os profissionais que trabalham, né, com a área do direito, se teria algum caso, ou mais de um caso, que lhe marcou durante a sua trajetória profissional, e que o senhor pudesse, evidentemente, guardar as proporções, mas pudesse comentar aqui para nós. Deu uma falha aqui para mim no final. Teria algum caso, claro, guardar as proporções, que o senhor poderia comentar para nós durante a sua trajetória profissional que lhe marcou, seja no início da carreira, enfim, ou depois? Sim. Eu acredito que não é à toa, né, que a gente acaba tomando alguns rumos na profissão, mas tiveram casos que me impactaram, especialmente envolvendo exploração sexual.
Daí a gente percebe a vulnerabilidade assim, das pessoas que estão nesse tipo de violência. E sem falar em casos específicos, mas, digamos, no tipo de caso, seriam esses, mas uma coisa que não tem como a gente se acostumar, além dos casos de exploração sexual e os de violência sexual perpetrados contra crianças. Então, infelizmente, a gente teve a oportunidade de realizar uma prisão em flagrante cerca de 30, 40 minutos após a violência sexual ter sido perpetrada contra uma criança de 5 anos. A gente não tem como se acostumar com a violência perpetrada contra a mulher. Especialmente naquela situação que tu vê que a violência aconteceu, uma situação de flagrante, onde tu vê a vítima ali, não só machucada fisicamente, entendeu? Mas tu vê, digamos assim, um despedaçamento psicológico, né? E é uma situação muito grande. Então, é uma matéria realmente assim, que ela possui uma carga diferenciada, mas ela permite que tu, através da tua ação, também possa impactar positivamente as pessoas. Então, é uma matéria que é difícil, mas se enquadra aí dentro das batalhas que precisam ser batalhadas. Né? Bom, antes do nosso encerramento ali, dois comentários ali. Boa noite, Carlos Spence, boa noite, minha sócia, meu amor assistindo aí, que é importante, a família também está assistindo. Martinez da Buenas, paisanos e paisanas. Martinez, que é lá da sua terra, lá, na verdade, Barra do Quaraí, ali pertinho, claro, do Goiânia. É vizinho. Quaraí. Ali, longínqua terra fronteiriça. Bueno, delegado, suas considerações finais, e como eu disse antes, agradecendo, o que o senhor poderia nos passar como mensagem também para aqueles que se interessam e que têm um gosto pela carreira policial, o que o senhor poderia nos passar? Com relação ao nosso tema específico da atuação da Polícia Civil, eu acredito que nós precisamos todos sermos muito vigilantes, muito vigilantes, porque são violências que dependem de intervenção. Como são relações familiares, via de regra, criança, adolescente, idoso, mulher, a gente precisa da intervenção das pessoas. E com relação também à violência contra a mulher, também das intolerâncias raciais, as intolerâncias diferentes de identidade de gênero, enfim, todas as intolerâncias, a gente precisa evoluir como sociedade. Precisamos sim evoluir como sociedade, aprender a respeitar o outro, né? E respeito é uma conduta objetiva, independe do que eu penso, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu concordo, do que eu não concordo. Mas o respeito se traduz em conduta, e isso é uma conduta objetiva que deve ser adotada. E para aqueles que pretendem algum dia se dedicar à carreira policial, que tenham muita abnegação, porque a polícia ela tem condições de te exigir 24 horas por dia. Então, tu tem que ser voluntarioso, tu tem que ter proatividade, tu tem que ter comprometimento. Porque, às vezes, quando se trata de polícia, o papel que está ali no campo, efetivamente não é um papel. Se tu não der um tratamento para aquela situação, pode ser que uma violência esteja acontecendo. Mas também tenho que agradecer a oportunidade de conversar com as pessoas. Eu acho que é pela conversa que a gente consegue chegar em acordos, consensos, mas a gente consegue refletir. E sem reflexão a gente não evolui. Verdade, muito importante. Delegado, qual é o seu endereço lá no Instagram? Para a gente passar para o pessoal se acompanhar. É Thiago Alberto. Então, não esqueçam de acompanhar o perfil lá do delegado, onde ele passa bastante dicas sobre legislação, sobre questões de concurso, né, e explicações relacionadas ao direito penal e direito processual penal. Delegado, foi um prazer conversar com o senhor. Dá um abraço ali também para o Marcelo Barbosa, que nos prestigiou, ele é excelente, parabéns, um abraço para ti. E aqueles que nos acompanharam, um forte abraço. Não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram, lá no canal Descomplica Direito, lá no YouTube.
de nos acompanhar também no Instagram, no @DescomplicaDireito01, como também no formato podcast no Spotify, em outras plataformas de mídia de áudio e música. Obrigado? Um forte abraço ao senhor, agradeço pela sua presença e até mais. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.